Vamos lá, vamos retomar aí, Pastor Francisco. Para voltar. Faz um resumo, porque o irmão Nunes, né, Ok, bom, resumindo quando aí. estávamos a introduzir, eu disse que fomos pedidos para falarmos de autoria, data e teologia. Quando eu estava a ler, eu estava lendo a introdução ao Novo Testamento. Ah, é eu vi que tem uma informação muito vasta, que não é tão fácil que de um momento a outro, no entanto, como estudante, para conseguir gerir e trazer uma informação, ah, talvez toda ela certa. Mas quando estava a ler, percebi que o livro, esse livro conhecido por Carta aos Hebreus, tem uma característica diferente de todas as outras cartas que nós vimos. Geralmente, as cartas começam com saudações, mas este livro aqui inicia sem saudações. Além disso, não tem o nome do escritor. Não se sabe, não vem escrito logo no início, como começa, por exemplo, ao Coríntio, quando ele diz eu, Paulo, quando ele começa, por exemplo, o livro aos Efésios, meio para Gálatas, ele sempre se identifica. Mas este livro inicia sem saudações, sem nome do escritor e sem destinatário, que geralmente tem sido as características das cartas paulinas. Ah, mas termina com uma característica epistolar. Por quê? Porque ele termina por despedir, deixa uma despedida final, que aparece no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos de 20 a 25. Ah, um outro aspecto que eu busquei quando estava a ler é de que o autor, em relação ao autor, está em discussão, mas a maioria deles atribuem a autoria desse livro do o próprio Paulo. Portanto, o livro tem uma qualidade retórica típica de ser o apóstolo Paulo como autor. Portanto, a maioria deles, embora que haja rejeição, mas a maioria deles atribuem a responsabilidade ao apóstolo Paulo. Ah, em termos de destinatários, pensa-se que tenha que seja o destinatário ah, sejam judeus, né? Sejam judeus, os judeus cristãos, provavelmente os de Jerusalém, que estavam vacilando na fé. É por esta causa, né? É por esta causa que o autor faz esta carta para encorajar e também para mostrar a supremacia de Cristo. Eles achavam que haviam perdido tudo por causa de Cristo, mas no meio disso eles estavam experimentando uma perseguição muito grande, além de que eles estavam passando por meios de zombaria. Então, o autor, quando faz esta carta, escreve exatamente para poder encorajar e mostrar a supremacia de Cristo. Ah, em relação ao local, bom, ah, eu não consegui realmente encontrar o local certo quando eu estava a ler, não consegui perceber naquele livro de introdução ao Novo Testamento, mas pensa-se que provavelmente o Paulo estivesse na Itália, quando vem aqui no Hebreus, capítulo 13, versículo 24. Ele tem uma citação ali, mas não se sabe ao certo que realmente o Paulo estava lá. Ainda dá para discutirmos nessa aula. Em relação à data, também pensa-se que tenha sido escrito talvez no ano 50 depois de Cristo, mas há uma discussão entre alguns escritores e chegam à conclusão, na sua maioria, que essa carta tenha sido escrita provavelmente na data 96 depois de Cristo,
Ah, bom, em relação ao tema geral, ah, o tema geral para esse livro, aos Hebreus, geralmente pensa-se que o tema geral seja o Paulo, o objetivo principal era demonstrar aos povos cristãos judeus, principalmente esse de Jerusalém, que estava a experimentar a perseguição, que eles pudessem olhar Cristo como tudo para eles. Portanto, estava a mostrar a supremacia incontestável de Jesus Cristo como Filho de Deus, não é? Ah, pronto, a supremacia incontestável de Jesus Cristo como Filho de Deus. Paulo queria que o povo destinatário, também a falar aqui do povo cristão judeus que estava em Jerusalém, que pudesse ter confiança, ter fé de que Cristo é nosso tudo e que Cristo é Filho de Deus. É uma das características de Paulo, nos seus escritos, sempre enfatiza a palavra fé, a razão pela qual ele tem sido chamado como o apóstolo da fé. Agora, em relação à teologia, eu não consegui perceber bem, não sei meus colegas, mas o que ficou ah, patente em mim é de que o Paulo ah, fala várias vezes a respeito de Cristo. Ele diz, Cristo é maior que profetas. Por exemplo, no Hebreu 1, de 1 até provavelmente 3, ele diz que Cristo é maior que profetas. Depois diz que ele é maior que anjos. No capítulo 1, versículo 4 e 2, 18. Depois diz que Cristo é maior que Moisés. Portanto, aí no capítulo 3, versículo 1, 19. Depois diz que Cristo é maior que Josué. Capítulo 4, versículo 1 até 16. Depois diz, Cristo é maior que Arão. Versículo 5, aliás, capítulo 5, versículo 1, e depois 10, 18. Então, isso me fez pensar, essa repetição de Cristo, Cristo, Cristo é maior, né? Cristo é maior que profeta, Cristo é maior que anjos, Cristo é maior que Moisés, é maior que Josué, é maior que Arão. Isso me fez pensar que a teologia, a ideia central aqui para o Paulo era demonstrar aos povos que estavam sendo perseguidos que, apesar desses momentos tão dramáticos, mas o Senhor nosso Deus, ou Jesus Cristo, é maior que todos esses perseguidores. Agora, qual seria a teologia aqui? Eu posso não conseguir dizer mesmo exatamente, mas ah, Praticamente você já a teo... falou. exatamente, Você já já falou. falei exatamente isso. Então eu vou Cristologia. deixar para... Então, é exatamente isso, docente e caros colegas, Você mas já falou cristologia. Essa é a teologia. Exalta, exatamente, sim. exalta a Cristo é maior. Cristo, né? Exalta a Sim, pessoa de Cristo. Cristo é maior do que os anjos, maior do que os homens, maior do que Moisés, né? Ele é o maior que sumo, Josué, que Arão, exato. Ele é o sumo sacerdote, o último sumo sacerdote, né? Então ele em Cristo as coisas convergem, né? Então é a cristologia alta que é a carta aos Hebreus. Muito bom. Obrigado, Pastor Francisco. Quem mais, gente? Quem mais quer complementar aí a fala do Pastor Francisco? Eu também vou querer falar um pouco sobre o que Isso. o docente deixou para nós, né, que era para falarmos sobre a teologia, a, a data, a autoria e a teologia. E sobre a data, eu acho que o meu colega pastor já falou muito sobre a questão, né? E eu também gostaria de comentar um pouco o que, Claro. não sei se estou audível. Estamos ouvindo. Pode falar, Fresa. Ah, Fresa lá.
Certo, pastor. Parece que o nome é um pouco difícil de pronunciar, né? Porque parece que alguns pessoas não conseguem, mas, bem, Não, mas é porque vamos mudou nos a pronúncia. Eu tô 2 anos chamando de Fresala, agora eu tenho que falar Fresa. Aí mudou um Certo. pouquinho. Eu só queria abraçar um pouco que o nosso pastor Francisco acabou falando, né, sobre, no caso da autoria, alguns dizem que a carta, o autor é Paulo, alguns até atribuem ao Apolo, alguns dizem que é Barnabé. Mas, falar a verdade é que ainda não se sabe, ainda não se sabe até então quem foi o autor da carta aos Hebreus. E é uma discussão tão séria, né? E é isso que tenho a dizer que não se sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas, olhando nas datas, alguns dizem que o livro aos Hebreus, ou seja, a carta aos Hebreus, foi escrita antes da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Provavelmente entre 64 e 68 depois de Cristo. Enviada à comunidade de cristãos judeus, os judeus também eram chamados de hebreus, né? Como é do nosso conhecimento que os judeus também, já que eles falam a língua hebreia, são chamados também de hebreus. E por isso a carta foi dada esse nome de Hebreus. Tanto eles quanto o autor da carta haviam aceitado Cristo por meio da pregação e ensinamento daqueles que tinham ouvido Jesus. Ou seja, eles criam em Cristo por meio da pregação daqueles que, na verdade, eram seguidores de Cristo. Que eram cristãos algum tempo, talvez por um período de até 30 anos. Apesar disso, sua fé em Cristo se encontrava debilitada em decorrência de perseguições intensa, intensas. Não se sabe ao certo quem escreveu, como já disse antes, que não se sabe até então a realidade, ou seja, ao certo a quem foi o autor. Como eu já disse antes, são atribuídos a muitos nomes, como eu já disse, porque o nome que eu esqueci, né? Até o nome de Lucas, às vezes, é citado, que talvez seja alguém que escreveu essa carta, né? Mas, e provavelmente, a única coisa que sabemos sobre o autor é que ele conhecia muito bem o Antigo Testamento e era próximo, né, a Timóteo. Isso olhando no capítulo 13, né, versículo 23. Olhando no propósito, o objetivo do autor é animar os cristãos hebreus vacilantes ao lhes apresentar Cristo Jesus como cumprimento da aliança do Antigo Testamento. E depois de definir a supremacia absoluta de Cristo, argumenta que ele é superior aos profetas e até mesmo aos anjos, demonstra ainda que Jesus Cristo excede Moisés e a importância a esta importância e está acima de todo o sistema sacerdotal judaico. Deixa claro, deixa claro que a fé em Cristo representa um avanço, ou seja, um avanço em relação ao judaísmo, pois oferecem uma aliança superior, um santuário superior e um sacrifício verdadeiramente capaz de purificar todo pecado, tendo em vista a
supremacia de Cristo, o autor exorta seus leitores a perseverar na fé diante das perseguições, destaca as consequências de não fazê-lo e encoraja-os com exemplos de heróis e heroínas da fé. Conclui com uma explicação sobre o papel da disciplina e alguns conceitos práticos para a vida cristã. E, Muito bom. Aham. Você adicionou a questão de Lucas, né? A possibilidade de Lucas também, né? certo, pastor, Ter escrito, né? Barnabé, Lucas, o Apolo também. Apolo Sim. também. Segundo carta, também adiciona o João. Uhum. Para vocês, assim, vocês já leram a carta aos Hebreus todas em alguma vez? Para vocês, assim, quem que escreveu? De bate pronto, assim. Não pode escolher desconhecido, tem que escolher alguém. Para mim, eu Hum, acho que é o apóstolo Paulo. Quem mais? Quem dá mais? é, mas olhar, Presla, fechou aí. Fechou seu. desculpa, desculpa, eu estava falando dessa discussão descrita nesta carta, né? A boa parte dos estudantes, eles, na verdade, voltam para Paulo. A boa parte, porque alguém que escreve esses detalhes, no caso de Moisés, no caso de Melquisedeque, eu acho que seria alguém, né, com um conhecimento muito rico, muito profundo, para poder, na verdade, conseguir explicar isso tudo que, na verdade, o escritor, o autor, pôde, na verdade, expressar nessa carta. E, do meu ponto de vista, eu, na verdade, estou de acordo com o irmão, ou seja, com o colega que disse que é Paulo, né? Apesar Aham. de que não é tão evidente, mas tem algumas evidências que, na verdade, nos comprovam. Apesar de não ser 100%, mas acreditamos um pouco que seja o apóstolo Paulo que tem essa honra de ser o autor dessa epístola. É. Quem mais? Quem mais quer dar opinião aí? Eu vou colocar aqui o Carson, né? A introdução ao Novo Testamento. Primeiramente, deixa eu só ir na seção aqui da data, antes da autoria. Eu vou na data, tá? Ó,
não fornece muitas informações, né, concretas, visto que deve-se entender segunda geração, não no sentido cronológico, mas genealógico. Provavelmente deve-se inferir que a epístola não foi escrita antes de 50. A maioria insistiria em que não foi escrita antes de 60, né? Agora, a possibilidade aqui, ó, se Hebreus foi escrito por Clemente, ao Clemente aqui, gente, que a gente estava vendo lá em Filipenses, né? Se Hebreus foi escrito por Clemente, então possivelmente a data seria 96 depois de Cristo, né? Agora vamos lá. É, o meu argumento é esse aqui, ó. O Hebreus trata, trata alguma coisa em relação ao templo? O que vocês acham? Em relação Ao templo? ao templo, É, de uma certa forma, sim, né? Porque ele vai falar que Jesus é o sumo sacerdote, né? Ele foi o último sacrifício e tudo isso se fazia no templo, correto? Sim? Correto, correto, pessoal. Sim, É. sim. Então, se essa carta fosse escrita depois do ano 70, não teria nenhuma menção? Vocês acham que não teria nenhuma menção da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo? Eu acho que talvez não teria menção, do meu ponto de vista, né? Não teria menção. Mas por que não teria menção? Aliás, a carta aos Hebreus é um exemplo, mas serve para qualquer carta do Novo Testamento, tirando o Apocalipse, que tem uma linguagem metafórica. Mas perceba que é, assim como Hebreus, muito difícil de entender um acontecimento desse tão grande, que é a destruição de Jerusalém, e a destruição do templo, e ninguém escrever sobre isso. Se alguém escreveu pós 70, as pessoas terem omitido essa informação. Será que Paulo não ia citar a destruição de Jerusalém? Será que Tiago iria citar a destruição de Jerusalém? O que vocês acham? Porque essas teorias de data da escrita da carta pós 70, fica meio estranho pensando nisso, né? Um evento tão grandioso que é a queima do Templo de Jerusalém, ninguém citar. Então a ideia é sim, que pastor. não estão citando porque não aconteceu ainda. Pode falar. Quem abriu aí? Paulo, Francisco? Sim, a pergunta que o docente está a fazer, por que que não citou a destruição de Jerusalém? É, Eu acho que as citações nos livros em relação aos acontecimentos têm a ver com o período em que este autor viveu. sim, sim. Se o Paulo
se o Paulo morreu antes da destruição, então não teria como citar. Exatamente. Então pensa nisso no autor de Hebreus, porque ele não cita. Se não cita, significa que ah, provavelmente ele morreu antes da destruição. Provavelmente, exatamente. Então, assim, essa teoria que seja em 96 depois de Cristo, sendo o primeiro Clemente que escreveu, cai por terra. Cai por terra, né? Exatamente. Então, a ideia, né? A Fica, ideia fica como anos 50. fica como anos 50. Não, só estou a questionar. É, eu, eu falaria, né, de 50 a 60, né? Nesse intervalo de 50 a 60. Por quê? Porque assim, bom, a gente não foi para a autoria ainda, né? Mas assim, Paulo morre em 68, mas ele já é preso em 64. Pedro morre também em 68, chamada Era das Trevas, né? Onde Nero captura, né? Esses, esses apóstolos, né? Então, tem que ser antes, né? Tem que ser antes. Pode ser início de 60? Pode. Também é uma possibilidade, né? Aqui no Carson, ele tá falando até aqui, olha aqui, ó, projetei aqui. Provavelmente deve inferir que a epístola não foi escrita antes de 50. A maioria insistiria Uhum. em que não foi escrita antes de 60. Então a gente não vai ter uma data exata, mas eu colocaria aqui em torno de 58 a 63. E eu vou explicar depois pra gente. Eu colocaria aqui ano 63, 62 a 63, tá? Eu vou explicar por que que eu penso assim. Eu não sei se alguém aqui vai falar mais ou menos essa data de 64. Eu acho que não. Acho que Se nenhum. falarmos de 70, professor, Oi? se formos para 70, depois de Cristo, Se formos o quê? se formos para 70, está aqui, Então, se for para forma 70, aconteceu 70, sim, depois de Cristo. se for para 70, Sim, caso o sacrifício do templo tivesse acabado, conforme aconteceu é, em 70 depois de Cristo. Aqui assim para cima. aham, sim, sim. Então, o argumento que eu uso é exatamente isso. É, aí, ó, parece que aqui tem uma citação disso, ó. É verdade que esse argumento é baseado no silêncio. No entanto, um argumento forte baseado no silêncio, porque devido à natureza da polêmica, esperamos barulho. É difícil. Oh, meu Deus, saiu. Aqui, ó. Aqui, ó. Nós esperamos barulho. A gente não espera barulho? É difícil.
imaginar como o autor poderia manter esse silêncio caso estivesse escrevendo depois da destruição do templo. Embora isso não seja conclusivo, claro, constitui um forte apoio em favor de uma data anterior a 70 para Hebreus. Sim. Então não pode ser depois de 70. Eu acredito nisso, sabe? Então vamos lá. Eu vou cravar aqui, gente, de 62 a 63, tá? E eu vou falar por quê daqui a pouquinho. Vamos agora para autoria. Pastor, Pode falar. sim, há quem diz aí que o Templo de Jerusalém foi destruído pelo Império Romano Sim. no ano 70 depois de Cristo, após da revolta. Após o quê? A, a, que o Templo de Jerusalém foi destruído pelo Império Romano em 70 depois de Cristo, após uma revolta judaica. Aham. Então, continuamos a, a concluir que o livro não foi escrito no ano 70, não. Exatamente. Nada no Novo Testamento foi escrito antes de 70, depois de 70. A não ser Apocalipse, lembre-se. Apocalipse tem uma linguagem figurada, né? E não, então não dá para saber exatamente o que que ele está falando. Tem que, né, ir nos comentários e tal. Agora vamos lá. Confira comigo então o que que o Carson aqui traz de possibilidades de autoria, né? Ó, ele fala que pode ser uma obra paulina, né? Que ele escreve depois de Romanos. É, ó, olha que interessante isso aqui, ó. O grego de Hebreus é mais refinado que o de Paulo, e a qualidade da retórica é notável. Não, Exatamente. não restam dúvidas de que, devido às semelhanças entre o grego de Hebreus e Lucas Atos, Clemente supõe que Paulo escreveu Hebreus em hebraico, e postula que nosso texto grego é a tradução feita por Lucas. Clemente explica a ausência da introdução paulina, dizendo que Paulo estava escrevendo a judeus que tinham um preconceito forte contra ele, por isso provavelmente não revelou seu nome. Conquanto Uhum. Orígenes insistia que o conteúdo de Hebreus não é inferior ao que se acha nas cartas reconhecidas de Paulo. Ele é da opinião que um dos discípulos de Paulo tomou nota daquilo que o apóstolo disse e reescreveu os dados para ele. Ele tem consciência de que alguns acham que o autor anônimo é Lucas e que outros pensam que Clemente de Roma, mas o próprio Orígenes se recusa a especular. Mas, com toda honestidade, quem escreveu a epístola só Deus sabe. Aqui tem a possibilidade, né, de ser Paulo, né? Aí aqui, ó. Na Igreja Ocidental houve resistência à autoria de Paulo até a última metade do século XIV. O cânon muratoriano, Irineu e Hipólito de Roma concordam que Paulo não foi o autor. Mas a única proposta alternativa é a de Tertuliano. Ele insiste em que Hebreus tem mais autoridade do que o pastor de Hermas,
o que se deve à importância de seu autor, que ele se identifica com Barnabé, dando a entender que essa autoria é comumente aceita nos círculos que ele percebe. Quando Eusébio escreveu, muitos em Roma ainda não consideravam Hebreus um escrito paulino, né? Então aqui tem a possibilidade. Tem a possibilidade do Apolo também, né? Somente quando na reforma incontestáveis tradições antigas foram questionadas também, essa foi submetida a um minucioso reexame. Calvino, comentando sobre, né, Hebreus 3:23, defendeu Clemente de Roma ou Lucas como autor. Lutero propôs pela primeira vez, até onde sabemos, Apolo. O Concílio Católico Romano de Trento reagiu insistindo que existem 14 epístolas paulinas, embora hoje em dia bem poucos estudiosos católicos defenderiam essa posição. É, bom, enfim, eu vou mostrar para vocês um outro material. Isso aqui é uma aula de mestrado que a gente teve sobre Hebreus. Pode falar, Pastor, pode falar. ah, acho que este é o momento para falarmos tudo o que for possível. Ah, ah, há quem acha que, e também eu me preocupo muito com isso, por isso estou a colocar para discutirmos. Será que esse livro aos Hebreus é mesmo uma carta ou sermão? É uma boa pergunta isso. Por quê? Porque as cartas paulinas têm uma características típicas, que se vê essa aqui é uma carta, estudo do começo, Uhum. saudações no início, destinatários, enquanto que aqui o livro começa como quem está a pregar, Aham, havendo sim, quando diz, havendo antigamente Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, e nos falou nesses últimos dias. Quer dizer, não tem estilo de uma carta, aham, mas alguns autores acham que provavelmente um dos elementos que andou com Paulo, conhecia bem o estudo de Paulo, escreveu, mas como não era conhecido essa pessoa, quem era conhecido era Paulo, o Paulo apenas termina com uma saudação. Então, eu queria que esse aspecto fosse discutido nessa aula. uhum. Acha É, que Paulo pega no sermão e ele assina, escreve. Então, começa a escrever e termina estilo de uma carta. Isto, o objetivo era para que a carta, aliás, o sermão, tivesse ah, credibilidade, porque a pessoa que escreveu, aliás, sim, não era conhecido. Então, eu queria mesmo que pudéssemos discutir isso. Era mesmo uma carta essa aqui? Ou era um simples sermão? aham, muito bom. Ele é, assim, teoricamente, ele é mais um sermão do que uma carta, né? Como você falou aí, né? Sim. A ideia de ser epístola, né? O que que é uma epístola? Uma epístola É uma carta diferente, né? é uma carta, sim. Hã? Porque ele termina por dizer, ora, a Deus de paz, que pelo sangue do concerto, então fala essas coisas, depois Aham. ele diz, no fim dele diz, os de Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Amém. Uhum.
Então, onde eu vejo como carta é apenas a partir do versículo 20, que termina com saudações. Mas no início, ele Ah, já não começa assim. Ele começa por dizer, havendo Deus antigamente falado, já não é carta, aham. parece ser sermão. É, na Estou, verdade. estou preocupado, pastor. Oi? Eu estou preocupado com isso aqui. Não precisa preocupar, não. É, não, essa não pode ser o objeto da sua atenção agora. Porque assim, ela é uma carta, uma epístola diferente mesmo. Ela não tem destinatário, né? Assim, explícito. Ele já começa, parece que o autor estava com uma vontade de escrever, né? Ou uma possibilidade de escrever rápido, então ele já começa no conteúdo, né? Então é um pouco diferente das cartas, mas isso, meu irmão, é se a gente associar a carta aos Hebreus a Paulo. Quando a gente associa a carta aos Hebreus a Paulo, então parece que tá diferente da carta de Paulo, mas essa carta, essa epístola, pode ser que Paulo não escreveu. O fato é que escreve para um grupo, né, de judeus, não é isso? Pode ser que os judeus que para quem essa pessoa está escrevendo tenham uma, uma proximidade com os rituais, né, judaicos, possivelmente sacerdotes, né? Alguém não existia sacerdotes assim, melhor, existia sacerdote, mas a ideia era que um grupo de sacerdotes pudesse ser alvo dessa carta aqui também. Então pode ser, e outra coisa aí em cima é que o texto é escrito por alguém que sabe muito escrever grego, né? Como nós vimos, o grego é rebuscado aqui, desenhado. Não é uma escrita rápida ou cheia de erros, mas diferente. Então, o que a gente pode dizer dessa questão? É que realmente é uma pregação em forma de carta. Paulo, aí eu falando Paulo. É, o autor queria que as pessoas pudessem entender rapidamente, né, de forma mais prática, aquilo que estava no coração, por isso que ele está escrevendo. Então, por isso, me parece que a gente não pode associar Paulo à carta de Hebreus, porque ela é diferente das cartas de Paulo. Mas vamos lá, pera aí, deixa eu avançar um pouquinho e a gente volta, se for necessário. A gente fez um curso de Hebreus e esse livro nós traduzimos, não tem em português, deixa eu ver aqui, 12. É esse autor aqui, ó, David Allen. Ele é doutor em Hebreus. Na atualidade, é ele que está escrevendo sobre Hebreus. Então, hoje o cara de Hebreus é esse homem. A gente tem o livro físico dele aqui, mas em inglês também. E a gente conseguiu a cópia autorizada, né? E a gente traduziu, tá? Justamente para a gente ter acesso, né, a isso. Então, esse aqui é um livro, né, que a gente estudou Hebreus no mestrado, tá? Então, e ele vai falar uma coisa bem interessante aqui na questão da autoria e da natureza do livro. Ele vai citar, né, a questão da autoria aqui, ó. Aqui
Aqui já é a autoria. Mas vamos lá. Ele vai falar então. Ó, olha que interessante, né? O estilo verbal da epístola, intitulada aos Hebreus, não é rude como a linguagem do apóstolo, né? Que se reconheceu rude na fala, isso é, na expressão, mas que sua dicção é um grego mais puro. Qualquer um que tenha o poder de discernir diferenças de fraseologia reconhecerá. Além disso, qualquer um que examine cuidadosamente o texto apostólico admitirá que os pensamentos da epístola são admiráveis e não inferiores aos escritos apostólicos reconhecidos. A dicção e a fraseologia são de alguém que se lembrou dos ensinamentos apostólicos e os escreveu à vontade o que foi dito por seu professor. Portanto, se, se alguma igreja sustenta que essa epístola é de Paulo, seja elogiada por isso. Mas quem escreveu a epístola, na verdade, Deus sabe. A declaração de alguns que vieram antes de nós é que Clemente, bispo de Roma, escreveu a epístola e de outros que Lucas, o autor do Evangelho de Atos, escreveu. Aí eu tô aqui, ó, vou ir um pouquinho mais. E aqui tem a questão de Paulo, né? Aqui, ó, a partir daqui. Depois eu disponibilizo esse material para vocês, tá? Ó, o argumento de Paulo, né? O argumento de Paulo todo mundo sabe, né? No sentido que ele era inteligente, ele tinha conhecimento judaico, né? Então, eu tô querendo ir para os contras. Pera aí, viu, gente? Que eu vou achar aqui. É, aqui, ó. Em resumo. Os seguintes problemas fornecem a maior evidência contra a hipótese paulina. Primeiro, o nome de Paulo não aparece no prólogo, ou qualquer outro nome, como é o costume em suas 13 outras epístolas no Novo Testamento. De fato, em todas as cartas de Paulo, seu nome é a primeira palavra do texto. No entanto, em Hebreus, o nome de Paulo não aparece em nenhum lugar, embora leitores soubessem quem era o autor. Em segundo lugar, Hebreus carece de saudação característica que inicia cada uma das cartas paulinas. Depois de se identificar, era de costume Paulo declarar a localização dos destinatários de sua carta, como em Romanos, a todos em Roma. Então, uma saudação tipicamente paulina seguiria graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Hebreus carece de todas essas três características salutares que marcam a epístola, né? Isso faz com que muitos já negassem a autoria paulina de Hebreus. Em terceiro lugar, de uma forma estilista, Hebreus é certamente divergente em muitos aspectos das três cartas de Paulo. Esse fato tem sido notado desde o primeiro tempo da história da igreja. Como declarado acima, Clemente de Alexandria mencionaram que a diferença de estilo entre os escritos conhecidos de Paulo e a Epístola de Hebreus. Godek, Godet escreveu: é realmente estranho que Paulo tenha escrito em grego polido para os hebreus, enquanto toda a sua vida ele escreveu para os helenos em um estilo repleto de hebraísmo rude e bárbaro. Então parece que não, né?
Uma certa semelhança no estilo. Quarto, o foco teológico de Paulo é muitas vezes diferente do autor de Hebreus. Como foi notado por muitos, há uma ausência marcante de pensamento, temas e motivos paulinos característicos. Delitz, em seu comentário em 2 volumes sobre Hebreus, declarou: é e deve permanecer surpreendente que, ao dissecarmos a epístola, não encontramos em nenhum lugar aquelas ideias que são, por assim dizer, as próprias artérias do sistema espiritual de Paulo. Então, tem muita gente falando. Vamos para o quinto aqui, né? Tem até o sexto, sétimo. Quinto, o autor de Hebreus parecia se identificar como os cristãos da segunda geração. O Carson vai falar isso também, né? Algo que Paulo provavelmente nunca teria feito. Como escaparemos nós se ignoramos tão grande salvação, né? Essa salvação que foi anunciada pela primeira vez pelo Senhor foi-nos confirmada por aqueles que ouviram. Em outra parte de suas epístolas, Paulo se identifica como apóstolo, cujo pré-requisito era ter sido testemunha ocular do Cristo ressurreto. Olha que interessante, né? Sexto, o pedido de desculpas incomum em Hebreus, aguentai a minha palavra de exortação, porque vos escrevi apenas uma carta breve. Oh, meu Deus do céu, o tempo pulou aqui. Não achei. Não se encaixa bem com o tamanho das 13 cartas de Paulo. Na verdade, Hebreus é mais longo do que 11 das 13 cartas de Paulo. Sétimo, o tratamento de Paulo ao Antigo Testamento difere do que encontramos em Hebreus. Como, por exemplo, considere a citação de Salmo 8, 6 e 7 em 1 Coríntios. As citações paulinas se correspondem. Ambos têm a mesma leitura e a mesma comparação com a da Septuaginta. O autor de Hebreus, no entanto, mostrou três diferenças principais. Primeiro, ele começou a citação muito antes, mas termina com a citação no mesmo lugar. Essa versão mais longa é provavelmente uma indicação que ele retrabalhou de forma independente, o salmo da tradição cristã primitiva no qual ele recebeu. Então, pode ser, aqui tem muito argumento de que Paulo não foi esse que escreveu Hebreus, possibilidade. O outro argumento aqui seria Barnabé, né? Barnabé. É, aqui tem alguns argumentos prós, né? Barnabé. Vou ver aqui. Aqui, ó, aí começa, né? No entanto, não temos escrito suficiente para comparar escrito de Hebreus, né, com a outra epístola de Barnabé. Então, descuido acidental da parte de Tertuliano decorrente de sua confusão de Hebreus com a epístola de Barnabé. Claro, isso não significa que seja impossível que Barnabé o tenha escrito, apenas que não tem como fazer estudos comparativos. É, argumentou contra com base no fato de que, se fosse conhecido ele como autor, como explicar o surgimento da hipótese paulina, né?
Se tem gente pensando que foi Paulo que escreveu, então não deveria nem ter imaginado Barnabé. A sugestão de que o nome de Paulo teria sido acrescentado à epístola para obter canonicidade não é, de acordo com Guthrie, concebível. Outro argumento contra Barnabé pode ser a maneira como o autor de Hebreus tratou Levi e o dízimo em Hebreus 7. Os debates históricos que existiram no primeiro século entre sacerdotes e levitas sobre esse assunto não podem ser tratados aqui, mas é claro que um levita dificilmente teria tratado o assunto de maneira tão sacerdotal como parece ser o caso de Hebreus. Então nós temos essas possibilidades. Tem a possibilidade de Apolo, é, mas eu não vou entrar muito em Apolo, não. Eu vou ler. Posso colocar assim, ó. É, consequentemente, o que antes era considerado um forte argumento a favor de Apolo foi severamente enfraquecido. Dois grandes problemas. Então, parece impedir que Apolo tenha sido autor. Primeiro, a falta de qualquer apoio da tradição da igreja primitiva. E segundo, a falta de quaisquer obras existentes de Apolo com os quais passamos a comparar Hebreus. E aí nós temos o argumento de Lucas. Nós temos o argumento de Lucas. Vamos lá. É, a razão para isso parece a semelhança de estilo entre Lucas Atos, o Evangelho de Lucas com o livro de Atos, né, que é Lucas que escreveu, e Hebreus. A história dos estudos sobre o possível envolvimento de Lucas na produção de Hebreus revela três hipóteses. Primeiro, Lucas traduziu para o grego um original hebraico ou aramaico escrito por Paulo. Isso é uma possibilidade. Segundo, em segundo lugar, Lucas foi o coautor de Hebreu com Paulo, como a mente por trás da epístola. Lucas escreveu seus pensamentos, mas há opiniões variadas sobre quanta liberdade ele possuía no processo. Terceiro, Lucas foi o autor independente de Hebreus. Ok? Vamos procurar aqui aquilo que é contra. Hum. Esse livro aos Hebreus é interessante, pastor. E é polêmico, né? É, Sim. Ah, é, com certeza. É, a gente vai trabalhar, por exemplo, né, o capítulo 6 ou capítulo 4 que fala que tem, né, o pessoal confunde muito falar com a que perde a salvação, né? Tem muita coisa nele polêmica que a gente vai trabalhar. A questão tem muita coisa que baseia a questão de Lucas. É, olha que interessante, ó. A base agora está lançada para uma reconstrução histórica das circunstâncias envolvendo a escrita de Hebreus. Proponho que Lucas escreveu Hebreus de Roma após a morte de Paulo e antes da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A evidência bíblica para essa tese pode ser traduzida mediante uma correlação das declarações feitas nas epístolas pastorais com o texto de Hebreus. Enquanto estava preso em Roma, Paulo escreveu o 2 Timóteo,
por volta de 66 e 67, no qual ele insinuava sua próxima execução. Dirigindo-se a Timóteo, Paulo disse: Faça o possível para vir rapidamente. Antes da chegada de Timóteo, ou pouco depois, Paulo foi decapitado e provavelmente Timóteo foi preso. Hebreus 3:23 diz que Timóteo foi libertado, o que naturalmente implica em uma prisão. A descrição do Timóteo como nosso irmão nesse versículo é uma reminiscência de Paulo e liga tanto Timóteo quanto nosso autor ao círculo paulino. Em 2 Timóteo 4:11, Paulo declarou: Somente Lucas está comigo, colocando assim Lucas na companhia do Paulo na época ou perto de sua morte em Roma, provavelmente 67, mas não depois de 9 de junho de 68 depois de Cristo, a data do suicídio de Nero e o terminus ad quem para a morte de Paulo. Tá entendendo, gente? Então tem muito mais coisa assim direcionada para Lucas do que até mesmo para Paulo, né? Então, pastor, Deixa eu só dar a minha possibilidade aqui. Eu tô com a câmera fechada, nem sabia que tá com a câmera fechada. A minha opinião. A carta é desconhecida, a gente não consegue cravar, mas parece que tem muito mais detalhes a favor da autoria para Lucas, né? Eu falei que a carta poderia ter sido escrita de 62 e 63, né? Ou, né, tem que ser antes da destruição de Jerusalém e tem que ser depois de que Lucas escreveu Atos, né? Lucas e Atos. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Por quê? Né? Exatamente porque se foi Lucas que escreveu, vai ter que ser depois de Atos. Porque Paulo em Atos não está preso ainda, né? Então vai ter que ser depois de Atos. Então, muito possivelmente, quando Lucas escreve, aí eu já estou colocando ele como o autor, né? Quando Lucas escreve Hebreus, Paulo possivelmente já está morto, né? Então, não tem possibilidade do Paulo ter escrito, né, a carta de Hebreus. Mas tudo isso é uma teoria, né? É o que a gente acredita. Pode falar, irmão Francisco. Teve se problema com não, luz aí? sim, agora estou com problema de corrente, mas tentei procurar uma lanterna, não sei se vai me ajudar. Sim, agora, desculpa, a última citação do pastor não percebi, mas estava dizendo que pode-se pensar que seja Lucas, mas o Paulo, não percebi Então, essa parte. então, na progressão dos fatos, Uhum, quando Hebreus é escrito, Paulo já uhum. está morto. Então, Hum, obviamente, nessa teoria, e é a teoria que eu acredito, não foi Paulo, mas sim Lucas, que escreve, né, aos Hebreus. Por tudo que a gente já falou aqui, ó, é uma questão, é, mais, como é que eu falo? É um grego mais rebuscado, né? Então, é isso aí. tá bem, obrigado. Agora, ah, quem é este que termina com saudação lá embaixo? Qual? Qual é o versículo? Estou com problema de corrente aqui, vou tentar. Quero tentar, mas parece que
Saudações, pastor. Está aqui no Hebreus, ah, capítulo 13, Ah, é o último capítulo, né? sim, último capítulo, nos versículos 20 a 25. Ora a Deus, ele ora a Deus de paz, que seja sangue do concerto eterno, tornou a trazer os mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suportais a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que está solto o irmão Timóteo, com o qual vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os de Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. É, qual que é a pergunta? Quem é que escreveu? Essa saudação final, Aham. será que se acreditamos que tenha sido Lucas, então seja o mesmo Lucas que está dizendo que o irmão Timóteo está solto, tudo isso? É, exatamente. Então, o David Allen vai falar, né? Ó, Paulo é preso e Uhum. quando Paulo morre, quem é preso é Timóteo. Então ele está escrevendo o quê? Timóteo foi solto, quer dizer, Timóteo já foi preso, agora está solto, né? Então possivelmente é Lucas que está escrevendo mesmo. Obrigado. É. Possivelmente, viu, gente? Isso aqui não fecha, não, tá? E eu acredito que foi Lucas. Mas é 100%? Não, não é 100%. Tem todas as características de Lucas, mas é Lucas? Não, não é Lucas 100%. Eu acho que é, mas é essa história, ok? E aí a questão, gente, da teologia é a ideia da cristologia mesmo, né? Ok? Falando da Sim, teologia, pastor. da cristologia, né? Exaltando Jesus, né? E tudo isso que a gente já vai ver aí nas pregações aí, né? É no livro, nesse livro em PDF, tem muita coisa em relação à autoria, né? Ao livro em geral, e eu vou passar para vocês depois. Ok? Ô, gente, Sim, o que que vocês acham da gente terminar por agora? Porque a gente está precisando das pregações agora, né? Mas parece que né, ninguém está preparado para pregar e a gente começa a pregar na segunda-feira. Pode ser? pode ser, pastor.
que vocês acham aí, gente? Tá tudo certo pra vocês? Eu acho que sim, não sei os outros. Sim, pode ser. É porque aí vocês vão ter mais tempo também de Pode ser. ler o texto que vocês vão pregar, né? Tá bom? Então Obrigado. fechou. Tá, tá Vamos bom, orar. pastor. Oi? Vou pedir o Francisco para orar então, pastor Francisco. Mesmo sem Vamos luz, né, orar. pastor? Mas tá aí na Sim, luta. É glória a Deus por isso. tá, vamos orar. Graça te damos, Senhor nosso Deus, pela vida. Graça te damos, ó Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Também, Deus, nós te agradecemos pela vida dos nossos docentes. Deus, nós te agradecemos pela maneira como tem o Senhor nos encharcado da sua sabedoria, para que nós possamos entender a sua palavra. Também, Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem usado os nossos docentes para que pudessem ter paciência, amor e carinho para conosco, para que o Senhor eles pudessem transmitir aquilo que o Senhor quer que eles falem em nós. Te pedimos, ó Deus, que abençoe a vida de cada um de nós, que o Senhor, neste fim todo de semana, Deus continue estando conosco, falando nas nossas vidas. Ó Pai, que tenhamos cultos abençoados por Ti. Ó Deus, te pedimos também que nos ajude na preparação dos temas para pregações que teremos na próxima semana. No nome de Jesus, nós oramos, entregamos tudo nas suas mãos. Amém. Amém, gente. Deus Amém. abençoe, viu? Amém. É, Voltou a luz terminamos a aí. oração. Voltou a luz.